de Istambul. A banana colada na parede é talvez a obra mais conhecida do artista italiano. Olá, meus queridos e abençoados amigos! Sejam todos muito bem-vindos a esta sexta-feira abençoada para os imigrantes aqui em Portugal. Esta manhã de sexta-feira surgiu abençoadamente para os imigrantes aqui em Portugal, né? Felizmente, né? Ou infelizmente para alguns, né? Não passou as novas regras de imigração do AD, não passou, galera, não passou. Eu já previa isso, né? No vídeo de ontem eu falei um pouco sobre isso, sobre como eu via isso, como eu vejo, né? O Partido das Trevas aqui em Portugal, que eu chamo de Chega, né? Chega é o Partido das Trevas, né? Não é só por conta da imigração que eles odeiam o imigrante, né? Eles odeiam pessoas que fazem o país crescer, né? Então assim, é muito controverso, né? Muito controverso. O Chega é um partido controverso, né? Não tem propostas, é um partido que não tem proposta, né? Só fica acusa os outros partidos disso, daquilo, daquele outro, só fica acusando, né? Fala dos imigrantes, fala que imigração é ruim. Então, a imigração descontrolada é ruim, né? Aceitar todo tipo de gente, todo tipo de cultura do Oriente Médio e tal, os problemas que tem lá acabam vindo junto, entende? Então assim, é um problema, né? Eu acho o seguinte, ó, que a imigração ela deve ser controlada, né? Controlada e dá preferência, obviamente, às pessoas que falam o português, né? Que falam a língua do país, pô, que sabe se comunicar, que tem uma cultura parecida e tal. Aí, o que acontece? Abriram as portas, meteram indianos aqui, meteram pessoal desses partidos, desses países terroristas do Oriente Médio. Você não sabe quem está entrando aqui, cara. Você não sabe, né? Então, assim, pegar um comprovante, né, um certificado, né? Alguma coisa que diga que, ó, esse cara nunca cometeu crimes no país dele, entendeu? É uma pessoa de família, uma pessoa que está vindo para trabalhar e tal. Como é que você vê isso? Como é que você constata isso? Através dos antecedentes criminais, né? Através do que tu fazia no Brasil, uma entrevista para conhecer o imigrante, entendeu? Que está querendo vir morar aqui. Isso é muito válido, Então assim, o que aconteceu hoje? Aconteceu que naquela conversa, né, prévia, naquele debate prévio, né, que eles fazem antes de ir à votação, para o governo saber se vai aprovar ou não as medidas, a lei, né? Acontece que nesse debate o partido de esquerda, né, os partidos de esquerda eles não falaram que isso é uma clara violação dos direitos dos imigrantes, óbvio, né? Não tem a sombra de dúvidas que essas medidas do governo aí era uma clara violação dos direitos dos imigrantes. Inclusive o Chega estava pedindo a perda automática da nacionalidade portuguesa para quem cometer crimes graves. Olha, eu não sou contra isso não, tá? Eu sou muito a favor. Quem cometer crimes aqui em Portugal, crimes graves, tem que perder a nacionalidade, com certeza, né? Mas tem que comprovar que a pessoa de fato é culpada, né? Só depois de sair o veredito, apresentar provas e tudo mais e tal, e pá, não sei o quê. Entendeu? Cometeu um crime grave, é o seguinte, ó, tu não é mais português. Beleza, isso aí eu não sou contra não me oponho a isso, né? Aí é o seguinte, nas outras medidas que o Chega queria impor ao governo para que fosse votado a favor, o governo
não aceitou aqueles 7, 8 anos, né, de suspensão do direito de poder trazer a família para Portugal. Isso aí o AD não aceitou. Eu já previa isso, né? Eu já previa, isso não faz parte de uma política séria, né? Essa exigência, né? O Chega não faz uma política séria, e qualquer pessoa séria já percebeu isso, né? Eles só gostam de apontar dedos, criticar a imigração e mais nada. Eles não apresentam proposta para o crescimento do país, eles não apresentam proposta para o crescimento da economia e das coisas, não apresentam propostas, entende? Você não vê nada disso, né? Mas você só vê eles apontando o dedo, né? Falando da imigração, falando dos partidos, que não sei o que isso e aquilo, aquele outro. Que nem eu falei no vídeo de ontem. Pra quem não viu o vídeo de ontem, eu falei sobre como funciona um pouco aí do Chega, né? O que eu penso desse partido e o que eu acho que eles querem, né? Eles só querem chegar no poder. Eles querem poder. É que nem o Hitler, né? Eles querem chegar no poder, cara. É isso que o Ventura quer. Então, assim, não foi votado, né? Na verdade, não foi reprovado, não foi votado. E eu tenho certeza que se fosse votado, o senhor Marcelo Rebelo de Souza iria engavetar isso aí, não ia passar. Eu duvido que ia passar, velho. Duvido que ia passar pelo senhor Marcelo Rebelo de Souza. Duvido. Então é o seguinte, o PS não concordou, né? Foi o PS que abriu, que escancarou as portas, né, de Portugal para os imigrantes, né? Inclusive para mim. Se não fosse o PS eu também não estaria aqui, né? Mas não que eu seja do Partido Socialista, negativo. Eu acho que eles fazem um péssimo trabalho, né? Na verdade não fazem trabalho nenhum, porque, né? Olha como tá Portugal. Olha como tá, né? Portugal podia estar muito melhor, cara. Podia estar muito melhor. Mas não tá. Por quê? Né? Tire suas conclusões. Quem é que estava no governo esse tempo todo? Então assim, não foi votado. O Partido Socialista não aceitou, não gostou, não ia dar voto nenhum do Partido Socialista. A esquerda também, né? Todos os partidos de esquerda também não concordaram disso aí, né? E por fim, o que o Chega estava exigindo, o Montenegro, o São Luís Montenegro, falou que é inconstitucional. A perda da nacionalidade portuguesa por crimes graves, né? A perda automática é inconstitucional, tá? O que é inconstitucional também? A paralisação, né? O bloqueio, a interrupção do reagrupamento familiar durante 7, 8 anos lá, como o Chega estava exigindo. Isso aí também é inconstitucional. Então tudo que o Chega quer é inconstitucional, porque tudo que o Chega quer é algo desumano, né? É algo desumano. Esse partido é um partido das trevas, eu já falei no vídeo de ontem, né? Quem é a favor desse partido é porque ouviu só o que queria ouvir, né? Não conseguiu ligar os pontinhos, né, para descobrir o que é o Chega e como que Portugal vai ser, se por acaso o Ventura fosse o primeiro-ministro de Portugal, né? Portugal ia retroceder muito mesmo, né? Então assim, porque Portugal depende da imigração, depende dos imigrantes, né? Portugal depende dos imigrantes para tocar, porque não tem portugueses aqui para trabalhar em tudo, para fazer tudo, né? Aqui eu arrisco a dizer para vocês que 70% a 80% dos transfers desse tipo de trabalho que eu faço aqui são imigrantes.
são imigrantes. TVDE, então, nem se fala. Grande maioria esmagadora de indianos, árabes, Bangladesh, que faz o trabalho de transfer. Tá? Aqui no transfer não, de TVDE. Trabalho de transfer a gente consegue identificar que a grande maioria são brasileiros que fazem esse tipo de trabalho de transfer aqui. Se você for conversar com o pessoal lá no aeroporto, se você for nos supermercados onde eles estão parados esperando os clientes, você vai ver que a grande maioria esmagadora são brasileiros. Né? Então assim, existem imigrantes em todas as áreas aqui de Portugal. Todas as áreas de trabalho existem imigrantes. Então assim, eu acho que já está mais do que claro que Portugal depende de fato, depende para existir, depende dos imigrantes. Entendeu? Portugal não seria nada sem os imigrantes, cara. Hoje, né? Hoje em dia. Porque o que acontece? Muitos portugueses, né, que querem de fato se aposentar com dinheiro, né? Se aposentar com dinheiro, parar de trabalhar cedo, investir, né? Ele sabe que trabalhando aqui em Portugal, ganhando 1.000 e tal euros por mês, nunca vão conseguir, pá. Vão pagar uma casa durante 30 anos, né? Vão pagar crédito de habitação por 30 anos de uma casa que provavelmente você vai morrer e não vai ter terminado de pagar, dependendo de quando você começar a pagar. Imagina, comecei a pagar uma casa com 25 anos de idade. Uma casa que eu vou levar 30 anos para terminar de pagar, né? Então eu vou ficar pagando um aluguel eterno, e quem vai de fato gozar, né, desse benefício de ter uma casa realmente própria vai ser os filhos ou os netos. O cara, ele vai viver a vida inteira trabalhando, pagando uma casa que ele nunca vai desfrutar, né, sem poder pagar. Então assim, cara, sabe, é complicado isso aí, cara, complicado. Então é o seguinte, então vitória para os imigrantes por enquanto, né, ainda não foi votado, não sei quando agora que vai ser votado isso, né? Muito provavelmente vão ter que fazer uma série de mudanças nessas regras para que alcance votos do Chega. Provavelmente não vão conseguir. O AD não vai aceitar, até porque é inconstitucional, né, o que o Chega está exigindo. Então, da parte do Chega não vão conseguir aprovar nada, ou vão ter que facilitar, né? Vão ter que abrir um pouquinho isso aí e deixar no mínimo aceitável para que ganhe votos do Partido Socialista e dos partidos de esquerda, né? Vão ter que sentar numa mesa bem grande, reunir todos os partidos e conversar, e bater um papo bem legal, regado a cafezinho e a pastel de nata, né? Porque o Chega não vai estar nessa mesa, né? O Chega não vai estar nessa mesa, porque o Chega é um partido que ele não conversa com ninguém, né? Não conversa com ninguém, não tem conversa com esse partido, né? Eles só gostam de apontar dedos, acusar, e nunca sai nada de bom desse partido, né? Se você for analisar, olhar, escutar a votação, né, aqui na antena 3 e na antena 2 às vezes, na antena 3 sempre. Quando tem Assembleia da República é transmitido ao vivo. Eu tava escutando, eu escutei uma parte só, outra parte eu não consegui escutar porque essa noite eu fui dormir 3 horas da manhã. Eu não fui dormir 2 horas da manhã e 8 horas já tinha que estar lá no cliente, lá, ou seja, eu dormi só 3 horinhas. Então eu dormi um pouquinho da manhã. A votação começou às 11 horas, então durou aí 2 horas e meia, mais ou menos 2 horas. E então eu escutei só o finalzinho, mas eu estava acompanhando as notícias aqui. E ali na antena 3, depois disso, eles tocam umas musiquinhas e tal. Aí depois eles fazem assim, como é que eu vou dizer assim, eles fazem um
resumão do que foi dito, né? Colocam ali um pouco do que cada parlamentar falou, né? Eles estão falando ali e tal. Então deu para ouvir o resumão todo, né? E você tem assim, ó, uma clareza, cara, uma clareza. Quando você ouve eles discutindo e falando das propostas, você acaba conhecendo os partidos, você sabe qual é a intenção de cada um deles, né? E, gente, antes eu não era tão crítico do Chega, sabe? Eu não era tão crítico, agora eu sou mais porque cada vez que eu escuto algum parlamentar do Chega falando, eu me revolto, cara. Eu me revolto porque assim, os caras são desumanos, cara. É uma desumanização, sabe? Os caras querem destruir tudo, cara. É impressionante, cara. Como eles querem dificultar a vida dos imigrantes, das pessoas que fazem esse país crescer, cara. Pagam IVA todos os dias, pagam aluguel, entendeu? Compram combustível, compram comida, IVA atrás de IVA, entendeu? Pagam aqui segurança social, pagam imposto de renda, assim como como qualquer português também faz, né? Nós temos uma vida tão difícil quanto a dos imigrantes, dos portugueses, e ainda um pouco mais difícil ainda porque somos imigrantes, né? Não conhecemos o país tão bem quanto, né? Não conhecemos o território tão bem quanto os nativos. Então, assim, a nossa vida é difícil aqui, eles querem dificultar ainda mais, cara, ainda mais. Então você vê claramente a desumanidade na voz deste partido dos infernos, que é esse Chega. Esse Chega é um partido demoníaco, com certeza, cara, com certeza. Escute, se você discorda de mim e você tem um pingo de humanidade na sua vida, escute a Assembleia da República, escute quando o Chega falar na Assembleia, escute. Eu duvido que você não vai concordar comigo, eu duvido. Se você tiver um pingo de humanidade, se você tiver um pingo de empatia por alguém no mundo, você vai concordar comigo, cara, que esse partido não devia existir, cara, não devia existir, tá? É pior que o bloco de esquerda, consegue ser pior, consegue. Impressionante, cara, como o extremismo é uma coisa que destrói, cara, destrói as coisas, cara. Simplesmente contra o extremismo não tem conversa, cara, não tem diálogo. E a política, ela é feita de diálogo, porque ninguém numa política resolve as coisas sozinho, cara. Nenhum partido, só lá no Irã, lá, entendeu? Lá na faixa de Gaza, lá na Coreia do Norte, né? Lá sim, lá o único partido decide tudo sozinho, né? Na época da Alemanha nazista, aí sim, um partido realmente governava, né? Livremente, sem precisar de ninguém. Mas um partido democrático, num Estado democrático de direito, cara, ninguém faz nada sozinho. Ninguém apita nada sozinho, cara. O Chega é um partido que você não consegue ter diálogo, não consegue decidir nada. Olha, iria ser ingovernável se por acaso o Ventura se elegesse aí, né, pela digamos assim, pela bondade de Deus, né? Pela misericórdia de Deus. Deus não permitiu até hoje que o André Ventura seja aí o primeiro-ministro de Portugal, né? Só pela misericórdia de Deus, cara. Só pela misericórdia. Porque, olha, pobre dos imigrantes e pobre dos portugueses, cara. Se esse cara se elegesse, Portugal ia ser um país pobre, cara. Eu já ouvi falar da pobreza que era Portugal aí nos anos 80, né? Nos anos 80, nos anos 90, alguma coisa assim. Portugal era um país muito, muito, muito pobre antes de entrar para a União Europeia, né? Era um país muito, muito pobre. E as pessoas tinham dificuldade de se alimentar, cara. Tinha dificuldade de se alimentar. Eu já ouvi algumas histórias, cara. Algumas histórias. E é triste, cara. É triste. Portugal ia voltar a ser aquele país. Bom, se bem que o Chega não iria governar.
não ia aprovar nada, porque precisa de diálogo, né? E eles não têm, tá? Então é isso, meus queridos amigos, muito obrigado se você ficou até o final desse vídeo. Como sempre eu falo, né, eu debato aqui um assunto, você não é obrigado a concordar comigo, tá? Se você é militante do Chega, né, eu espero mesmo que um dia você encontre a paz, eu espero que um dia você encontre Deus e que você abandone essa prática. Mas com todo respeito aos militantes do Chega, eu realmente espero que vocês coloquem a mão na consciência, pensem um pouquinho mais, analisem o que está sendo dito por esses partidos, analisem principalmente as consequências que iria impactar a economia se as ideias do Chega realmente fossem realmente a realidade, né? Se fossem a realidade, né? Se isso realmente fosse, imagine como seria Portugal sem os quase 1 milhão de imigrantes, né? Tem o que, uns 700, 800 mil imigrantes aqui, cara. Imagina os direitos desses 700, 800 mil imigrantes que existem aqui em Portugal sendo violados. Imagina, cara, poderia até haver uma guerra civil, cara. Cara, os brasileiros não iam participar disso, cara. Não são nem capazes de tirar a podridão do PT lá do governo brasileiro, né? Não são nem capazes, cara, de tirar aquele cara de lá com uma guerra civil, de fazer o STF deixar de existir, né? Que aquilo lá tinha que deixar de existir, cara. Aquilo lá tinha que ser votação do povo para botar ministro do STF. Devia ser o povo votando, né? E não indicação de presidente aí, ó. Agora, tá cheio de indicados pelo PT lá no STF, né? E aí eles ficam acobertando tudo que existe de ruim nesse outro partido maligno, demoníaco, que é o PT lá no Brasil, né? Tá? Então é isso, tô chegando aqui na academia, aqui no shopping. Vou aqui fazer meus exercícios diários. Mas tamo junto, galera, tamo junto, tá? Você não é obrigado a concordar com nada do que eu falo. Você pode concordar, você pode discordar, com todo respeito, né? Estamos todo mundo no mesmo barco, embora alguns acham que não, mas estamos todo mundo no mesmo barco, vivendo a mesma democracia, vivendo a mesma sociedade juntos, pagando impostos, todo mundo aqui pagando impostos, trabalhando, né? Tendo a sua vida aqui e pronto. Estamos todo mundo no mesmo barco, vamos analisar, pensar junto as coisas e conversar, né? Conversa sadia sempre é bom, tá? Então é isso, meus queridos amigos, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo. Valeu!